Boa tarde mais uma vez, meus queridos e minhas queridas. Graças a Deus. Estou gravando mais um vídeo, Verdade Bíblica. A paisagem não está muito legal porque eu estou no quintal e a parede falta pintar. A pintura já está um pouco meia manchada, mas vou meditar um pouco na palavra de Deus. Faz uns dias que eu fiz vídeo falando da verdade bíblica e agora eu senti de fazer mais um vídeo verdade bíblica, como para Gênesis, como de sempre, né? Eu gosto de ler muito o livro de Gênesis. Vejamos, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 10, diz assim: chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento, estou lendo aqui, irmão, na Bíblia, tá? E disse, chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Esse versículo, para a nossa meditação. Antes de eu entrar nesse assunto aqui, eu vou ler outro versículo no livro de Gênesis, capítulo 11, e o versículo 1 em diante, que diz assim: e era toda a terra de uma, versículo 11 e o versículo 1 em diante, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamo-nos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Meus queridos e minhas queridas, vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Falam de torre. Os homens, ele edificou uma cidade e disseram: edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. Cujo cume toque nos céus. Vocês já observaram direitinho esse versículo, já pensaram bem? Por que será que eles falaram que ia edificar uma torre cujo cume tocasse nos céus? Agora, por que será que os homens eles fazem aqueles prédios enormes, chama de arranha-céus? Espaço não pode ser arranhado? Espaço não pode ser arranhado? Torre não pode arranhar espaço? Por que será, hein? Por que será que os homens escondem esse segredo, enquanto na Bíblia fala de tudo isso? Eles mesmos, eles falam, põe o nome do prédio, de os prédios mais altos do mundo são arranha-céu. Por quê? Por que será? Porque não existe espaço, existe o firmamento. E o firmamento é o quê? Os céus, os céus. Aí você meditar direitinho, você vai perceber que não existe, que a terra não é uma bola. Uma bola. Agora eu vou falar um argumento que você vai pensar, vai ficar admirado. Talvez você nunca parou para pensar ou nunca meditou. Aqui no livro de Gênesis, onde eu li, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, diz o que? Chamou Deus a porção seca terra. A porção seca Deus chamou de terra. E o ajuntamento das águas chamou o quê? Mares. Gênesis 10, capítulo 10 e o versículo capítulo 1 e o versículo 10. Agora, olhe com seus próprios olhos que todas as águas, todo ajuntamento das águas, de água, ela só fica no lugar plano. Não tem como você fazer uma curva numa água se ela estiver parada. A não ser que você ponha ela dentro de uma mangueira
Aí conforme você gira a mangueira, ela faz cor. Mas se você soltar ela, normalmente do jeito que ela é, ela não faz isso. Ela fica sempre em nível. E Deus falou claramente aqui que a terra seca, a porção seca ele chamou de terra e o ajuntamento das águas chamou de mares. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ver se você nunca pensou ou nunca meditou. Numa bola, tem como ajuntar água? Tem como ficar um ajuntamento de água em cima de uma bola? Ah, mas porque a Terra é imensa, é uma bola, mas se fosse assim... Agora, se fosse assim, mesmo que fosse imensa, mas não se ajunta água em cima de uma bola, em cima de uma esfera. Não se ajunta. E a gente vê a palavra fala, pode ver. Deus falou, a porção seca chamou de terra, o ajuntamento das águas chamou o quê? Mares. E se você chegar na praia, no mar, você vê que é um ajuntamento de água ali. Agora, outra coisa que eu vou falar. Se a terra, ela fosse uma bola, como eles dizem, os cientistas dizem, por que existe uma barreira da Antártida, a água não passa? Agora, como é que se explica isso? Se a Terra fosse uma bola e havesse uma gravidade, como eles dizem, primeiro, a água ela não ficava em nível. A água ela tinha que fazer, de um lado e do outro, ela tinha que curvar. Segundo, assim como o limite da água da praia vem para cá, os limites da água não ficam na praia para cá, para lá ela ficaria do mesmo jeito. Mas não, pode ver que para lá, o que é que fica? As muralhas de gelo, fica a Antártida. E a água não passa, a água fica parada ali, arrodeando a Terra. E como a Terra pode ser uma bola? É isso aí que a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus. Porque os cientistas, ele falam umas coisas que não tem sentido. Mais uma vez repetindo. Deus, ele falou. Moisés, quando escreveu, a Bíblia diz, e a gente pensou, mas os homens escreveram errado. Mas o que é que Jesus falou? De mim escreveu Moisés e os profetas. De mim escreveu Moisés e os profetas. E você vê claramente, irmão, com seus olhos, o mar é um ajuntamento de água enorme. Um ajuntamento de água. E para cá o limite é o quê? A praia. E para lá é o quê? A Antártida, as paredes de gelo. Então, se a Terra fosse uma bola, não existia parede de gelo. Para que ser uma bola? Então, as águas, o limite da água seria igualmente para cá. Igualmente a praia. Para lá seria a mesma coisa. Mas não é. Existe um firmamento. Existe um firmamento, até porque a Bíblia fala de vários céus. Como eu já falei em alguns vídeos. Eu acho que eu excluí, se eu não me engano. Como eu já falei em alguns vídeos. Se tem primeiro e segundo e terceiro e outros céus, como não tem o limite desse? Salmo 19, deixa eu ver como é que está escrito no Salmo 19. Salmo 19, vamos meditar um pouco na palavra, como é que diz o Salmo 19. Salmo 19 diz assim, os céus manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está vendo? O firmamento. O firmamento é o quê? É um espaço vazio? Não. O firmamento é um limite, é um céu, é um teto. E tudo como fizer, planetas, como ele fala de planeta, é tudo desse firmamento para baixo. E não existe espaço. Até porque eles falam de prédio, arranha-céu. Tá vendo? Ninguém vai arranhar espaço. Torre não vai arranhar um espaço. Se vai arranhar alguma coisa é porque existe um teto em cima. E outra, vou falar um negócio para vocês. Os cientistas falam que a Lua ela recebe luz do Sol. Mas está escrito no livro de Gênesis que Deus fez o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E no livro de São Mateus, no capítulo 24 em diante,
Deixa eu só ver aqui, ver esses 2 versículos e eu já falo já, para não errar, não falar coisa errada. Então, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Está escrito aqui. Agora, esse versículo aqui, eu vou ler no livro de São Mateus, o que está escrito aqui. Por isso que Jesus falou assim, de mim escreveu Moisés. Mas Moisés escreveu o quê? Foi só os 10 mandamentos? Não, irmão, Moisés escreveu sobre a criação. Os profetas, de mim escreveu Moisés e os profetas. Também ele falou, quando ele ressuscitou, foi essas palavras que eu tinha falado convosco, que convinha que o Cristo padecesse, tudo que estava escrito pelos profetas, pelo Salmo e por Moisés, tudo. E vamos ler um versículo na frente mais no livro de São Mateus. São Mateus, como eu falei, tem irmão que fala Mateus, livro de Mateus. Mateus 24 e o versículo 29 que diz assim. Jesus confirmando o que está escrito, o que está no livro de Gênesis. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tá vendo, irmão? A lua não dará a sua luz. Então, a lua é um luminar. Mas o cientista fala que não, que recebe luz do sol e inventa essas coisas aí. Então, irmão, isso é mais um vídeo. Verdade bíblica. Verdade bíblica. É bom nós meditarmos na palavra de Deus. Vocês fiquem com Deus e que Deus os abençoe poderosamente.